receber. Mas por que não vai me receber? Eu só vou fazer o bem. Mas se alguém não aceitar, mas por que não aceitaria? Sendo que eu vou orar para as pessoas serem curadas. Eu vou orar para o morto ressuscitar. Eu vou orar para o leproso ser limpo. Eu vou orar para que o demônio saia. Jesus disse, mas alguns podem não aceitar. E se alguém não aceitar, se alguém não te receber, quando você sair dali, você tira a poeira dos seus pés. Que ordem estranha, não? Ou sou eu que estou pensando nisso? Qual a relação entre você me tratar mal? Eu vim aqui lá de Jundiaí para vir aqui compartilhar o evangelho com vocês. Aí eu chego aqui e vocês não querem me receber. Qual a relação de eu chegar ali no carro e falar, sabe uma coisa? Eu não estava entendendo esse negócio. E eu sou crente faz tempo. Qual a relação? O que isso tem a ver com a missão? O que é que o ato de sacudir o pó que está sobre nós, a poeira que está sobre nós, tem a ver com a falta de recepção? Pense bem e responda. O que é que vai ajudar se eu tirar a poeira que está sobre mim da decepção que você me causou? Porque eu vim te ajudar, você não quis. Isso é uma decepção. Eu só queria fazer o bem. Aí você não quis. Aí Jesus falou assim, mas não deixa isso para lá não. Sacode a poeira do pé. Aí você segue. É sobre essa dica, pelo menos estranha, que eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Eu vou deixar 3 pontos para você pensar. Primeiro, não leve com você a sujeira das desilusões. Não carregue com você a sujeira das desilusões. Uma desilusão machuca. Uma desilusão marca. Eu vim começando a falar sobre fobias, sobre traumas. Um trauma não tratado, um não mal dito, dito na hora errada. Isso machuca a gente. E Jesus disse assim, se você quiser continuar no caminho, você tem que tirar a sujeira das desilusões. Você tem que se livrar da poeira, da tristeza, dos nãos, da humilhação. Talvez eu estou falando com alguém aqui que já foi humilhado, que já ouviu palavrões que não devia, que já ouviu coisas que não precisava, que já presenciou situações que fizeram com que a sua vida fosse alterada pelo poder daquele mal que te causaram. E Jesus disse o seguinte, se você quer continuar, limpa essa sujeira. Limpa essa sujeira, senão você não consegue ir avante. Por que que o João Marcos é um cara que a gente não fala muito sobre ele. João Marcos é o autor do 2º evangelho. O primeiro evangelho é o de... Eita, não tem escola dominical com mais não? Mateus. O primeiro evangelho é o de... Mateus. E o segundo? Marcos. O nome desse cara é João Marcos. O nome da mãe dele é Maria. E o nome do tio dele é Barnabé. Esse pessoal, eles são uma família muito importante no primeiro século da igreja. Porque a Maria, mãe de João Marcos, é dona do cenáculo, onde Jesus se reuniu na última ceia, onde acontece a descida do Espírito Santo. E Barnabé é o primeiro missionário da igreja, junto com o apóstolo Paulo, e essas informações estão no capítulo 13 do livro dos Atos. Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, e você vai ver a primeira comitiva enviada pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Capítulo 13 diz assim, na igreja que estava em Antioquia é a segunda igreja, a primeira igreja é em Jerusalém, e Antioquia é a segunda igreja. Na igreja que estava em Antioquia, haviam alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E jejuando, orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali levando navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra do Senhor nas sinagogas,
e tinham também João como cooperador. Salva esse João aí. Esse João como cooperador é o Marcos, autor do Evangelho, segundo o Evangelho. O nome dele é João Marcos. Então nós temos aqui a primeira comitiva de missionários da história da igreja. Quem escolheu? O Espírito Santo. Na igreja que estava em Antioquia, o Espírito Santo diz: separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. É nesse capítulo que Saulo vai virar Paulo. A partir daí ele vai começar a chamar de Saulo. E aí eles oraram por 2 missionários. Quantos missionários? 2. Quem são? Barnabé e Saulo. Só que no versículo 5, eu acho que é o 5, 6, sei lá, eu já li, eu não lembro mais, diz que eles levaram João Marcos com eles. Então, vamos com a gente? Vamos. Aí o João Marcos vai. Só que no mesmo capítulo, no versículo 5, diz que levaram João como cooperador. Só que não muito tempo depois, o João Marcos, quando ele viu que ele achava que ser obreiro era coisa chique. Nós vamos viajar, chega lá, todo mundo vai receber a gente, vai ter uma vaga na porta da igreja para mim. Hoje tinha para mim aqui. Mas nem sempre é assim. E aí, vamos ser bem recebidos e tal. Quando eles chegaram na primeira parada, numa ilha, aonde o procônsul queria ouvir o evangelho, tinha um mágico, um encantador, um cara que não valia nada, que estava lá tentando dissimular, atrapalhar a pregação do evangelho. O João Marcos parou e falou assim: isso aí não é para mim não. Eu achava que eu ia ser bem tratado. Ele deve ter se decepcionado, porque ele pensava que na obra de Deus tudo seria uma bênção. Eu não sei lá pelas tantas o que exatamente acontece, mas no capítulo 15, versículo 37, a gente descobre o seguinte, veja, só para um efeito de contexto. No capítulo 15 tinha acabado a primeira viagem, o pessoal estava pensando em fazer a segunda viagem missionária. Aí o capítulo 37 diz assim: Barnabé aconselhava que tomassem consigo João chamado Marcos, mas Paulo, a ele parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não acompanhou-os naquela obra. Então o João Marcos, ele é um obreiro que ele começa no capítulo 13, versículo 5, e no versículo 12 ele foi embora. É um missionário de 5, 6 versículos, que não leva avante a obra que o Senhor o tinha chamado. Barnabé tinha convidado João Marcos para acompanhar a primeira missão, ele foi, mas quando ele viu que a coisa era feia, mas quando ele viu que o Paulo ia quebrar lá e tal, e quebrou, porque o apóstolo Paulo apanhou, porque os caras foram presos, eles foram apedrejados. Quando ele viu que o andar da carruagem não era do jeito que ele achava, ele abandona o barco. Ele vai embora, ele fala assim: não, eu vou embora, isso aqui não é para mim não. E ele vai embora triste para Jerusalém, volta para a capital, arrasado. E aí, enquanto isso, ele abandona os dois, e no capítulo 13, versículo 44, a Bíblia diz que Paulo está ali junto com Barnabé sozinho, porque o João Marcos foi embora, lidando com inveja, lidando com aversão, lidando com oposição, lidando com uma recepção, lidando com calúnias. Veja, o versículo 52, 50, os judeus incitaram algumas mulheres religiosas honestas, mulheres honestas, e os principais da cidade levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos teus termos. Quer dizer, o pessoal estava sofrendo e o João Marcos disse assim: não é para mim. E essas coisas eram demais para João Marcos lidar. Ele não aprendeu o que Jesus ensinou. Se você for mal recebido, se você for humilhado, se você não foi tratado como você achava que deveria, se você não foi bem entendido, se você não foi compreendido, não é para você jogar tudo para cima e ir embora, como fez João Marcos. Ele não aprendeu o que Jesus disse: se alguém não receber vocês, bate a poeira do seu pé. Que é exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. Veja, a gente tem Atos 13, aí o João Marcos foi embora.
Agora, leia o versículo de número 51. 50, 51, 50 já li, e 51. E sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Sabe o que Paulo fez? Ele fez o que Jesus ensinou. O João Marcos não deu conta, ele foi embora, voltou para casa. O Paulo bateu a poeira do pé e falou assim: vamos para a próxima. Vamos continuar. A festa de vocês está bonita. Sempre é uma festa bonita aqui, né, Nesse? Sempre as mulheradas cantando e tocando, não sei o que lá. Legal. Mas talvez tenha irmã que estava aqui ano passado e não está hoje. É verdade. Verdade. Por quê? Porque não sabe bater a poeira do pé para continuar. Porque não entenderam o que Jesus explicou. Que às vezes acontecem coisas, a gente ouve coisas, ou presencia coisas, ou fica sabendo de coisas, que é para nosso crescimento. Não bate a poeira no pé e vai para frente. Eu não estou dizendo que você não tem que você tem que ser insensível. Eu não estou dizendo que você tem que virar um robô, mas eu estou dizendo que o conselho de Jesus é muito importante se você quer que o seu ministério dure mais do que algumas semanas, se você quer que o seu chamado dure mais do que alguns meses, se você quer que o seu chamado seja duradouro, você tem que aprender a bater a poeira no pé. Tira a sujeira das desilusões e vai para frente. A questão é: não leve nada das desilusões. Existem experiências que têm o potencial de paralisar um chamado. Decepções. O ministério tem esse viés. Porque o ministério é muito ingrato, pessoal. O ministério... Obrigado, pastor. O ministério é um negócio que é muito ingrato. A gente dá o dia que você não pode. Pronto. Você não serve. Você não tem coração. Eita. Sim. Eu gosto assim. Você serve, você levanta de madrugada, você liga, gasta seu dinheiro, gasta seu tempo. O teu marido fica sem almoço, fica sem irmão. O dia que você fala: eu não posso. Você não serve. Você não tem coração. Você não pensa no reino. Eu vou contar uma história para vocês da Bíblia. Se é da Bíblia, é para todo mundo saber. Abra sua Bíblia no 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, por favor. Aleluia. 1 Samuel 23 é o seguinte, eu vou contar, porque o texto, eu não sei se é muito conhecido esse texto, mas tem que ser, porque eu estou sem tempo. Eu estou no primeiro ponto, são 3. 1 Samuel 23 é o seguinte: o apóstolo, o Davi é um cara, é um homem de guerra, um homem de batalhas. E ele venceu no capítulo 17 o gigante Golias e virou pajem de armas do rei. Só que, concomitantemente a isso, o rei tem ciúme do rei Davi. O rei Saul tem ciúme do Davi, que ele não era rei. Mal sabia ele que o Davi já tinha sido ungido no capítulo 16. O Davi foi ungido no capítulo 16, venceu o gigante no capítulo 17, e no capítulo 18 tem um ciúme de Saul com Davi. Salvo engano, capítulo 18, versículo 7, diz assim, ó: e as mulheres cantando, é esse texto ou não? Quem está acompanhando? E as mulheres cantando, outra versão pode dizer tangendo, cantavam aos reveses, dependendo da sua versão, dizendo: Saul feriu milhares, porém Davi seus 10 milhares. E essas palavras pareciam mal aos olhos de Saul, porque disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão somente o reinado? Veja só, o Davi é o servo, o Saul é o rei. Os dois foram para a batalha, mas o Davi é um homem de guerra. E aí chega lá, o Davi matou todo mundo e venceram. Israel venceu. Israel está voltando, e as mulheres, as filhas, as mães, as esposas, elas ficavam esperando. Naquela época não tinha internet para saber quem morreu, quem não morreu antes de chegar. Tinha que chegar o pessoal para ver quem está vivo. Aí quando o pessoal chegava, as mulheres viram que eles estavam vitoriosos, eles iam cantando, tudo isso, trazendo os despojos da guerra e tudo isso.
as mulheres começaram a cantar os revés. Cantar os revés, uma canta uma parte, outra canta outra. E a música que elas desenvolveram é o seguinte: Saul feriu milhares, as outras cantavam, mas Davi 10 milhares. Saul feriu milhares, Davi 10 milhares. Então o Saul parou e falou assim: como é que é a conversa? Meu Deus! Porque Saul é o rei. 10 milhares deram para Davi e para mim somente 1000. Que conversa que é essa? Só que o Saul e o Davi são do mesmo time. Ao invés do Saul falar assim: eu e Davi derrubamos 11.000. Ele falou: não, 10 para ele e para mim 1.000. Não, esse cara vai me tomar. E aí o Saul começa a perseguir o Davi, perseguir o Davi. Isso é o capítulo 18. Vai, vamos economizar. Capítulo 23. O Davi está foragido. O Davi pegou. Porque o Davi, ele tem tipo uma gangue, o Davi. Ele tem uma turma dele. Que, eu não sei como é que fala. Ele tem uma turma dele, que é uns guerreiros que são dele. Não é trabalha pro rei, se o Davi fala, vamos lutar pelo rei. É o Davi que manda nesses caras. E é gente para dedéu, é uns 400. E aí o Davi pega essa gangue dele, essa turma dele, e foge pro deserto. Aí lá no deserto, o Davi fica sabendo de uma desgraça. Os filisteus, que são uma pedra no sapato de Israel, estão me entendendo ou não? Amém. Os filisteus cercaram Keila. Keila não é uma pessoa, é uma cidade. Existe uma cidade em Israel chamada Keila, perto da faixa de Gaza. Uma cidade que é cercada de muro. E aí chega a notícia para o Davi, que versículo é esse? Depois eu vou pedir. 2. Primeiro, Eu falei, depois eu vou pedir um vídeo para a Maria. deixa eu achar aqui que eu estou falando de cor. É primeiro livro de Samuel, 23. Obrigado. Eu que falei, não estou achando. Aqui, ó. Aí, o Davi está perseguido, está escondido. E chega o pessoal e falou assim: ó, é o seguinte, os filisteus cercaram Keila e vão derrubar. Aí o Davi coça a cabeça, aquela vontade de ir lá lutar, mas ele está impedido, porque ele está foragido. Aí o Davi vai orar. Aí o Davi fala assim para Deus: Senhor, é para eu ir com a minha turma? E se eu for, eu vou conseguir vencer os filisteus e libertar a cidade de Keila? Aí Deus falou assim para Davi: vai, porque eu vou te usar e você vai vencer os filisteus e vai libertar Keila. Aí o Davi chamou o pessoal e falou: pessoal, arruma a mala, nós vamos lá em Keila e nós vamos pôr para correr esses filisteus. Aí os caras olharam para Davi e falaram assim: cara, o rei não está nem aí para nós. O rei te persegue, te odeia. Os filisteus, eles são mais fortes do que nós. Se a gente não está seguro aqui, que dirá indo lá em Keila? O pessoal falou para o Davi. Porque os filisteus, eles estão uma tecnologia à frente de Israel. Enquanto Israel está na idade do ferro, os filisteus estão na idade do bronze. E aí, as armas são mais avançadas, enfim. Aí eles falaram assim: mas se a gente não está seguro aqui, eu não sei que versículo é, mas ele fala mais ou menos isso. Que dirá indo lá em Keila? Aí o Davi volta murcho. Fala: então eu vou orar de novo. Aí o Davi dobra o joelho e ora de novo: Senhor, é para ir em Keila ou não? Aí Deus fala assim para ele: vai, porque eu vou libertar Keila através das tuas mãos, você vai vencer os filisteus. Aí o Davi fica cheio de... chama todo mundo e fala: chega de conversa, nós vamos para Keila. Aí ele leva toda essa turma dele em Keila. Vamos economizar. Chega lá em Keila, o pau quebra. O Davi vence todos os filisteus, põe os filisteus para correr e liberta a cidade. Aí, todo mundo jogando Davi para cima, e glória a Deus, porque Deus usou Davi. E graças a Davi, a cidade de Keila está livre do ataque dos filisteus. Aí o Davi está lá, chega o sacerdote Abiatar, acho que é o Abiatar que chega lá. Aí ele diz assim, ó, disseram para o Davi: o Saul está sabendo que você está aqui em Keila. Eu acho que ele vai vir aqui te pegar. O Davi fala assim: caramba, eu estou aqui ajudando o cara. Estou eu aqui, de boa, vim aqui, estou lutando, nem estou no exército, peguei minha turma, ninguém me pagou nada, não tem salário, não tem comida, não tem nada. Eu vim aqui de bom coração. Aí falaram para Saul, enquanto está lá em Keila,
falaram para Saul assim, Davi está em quê? Sabe o que o Saul fez? Saul falou assim, Deus que me deu essa... Eu não sei que versículo é esse, mas dá pelas 7. Versículo 7. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido em Keila e disse Saul, Deus entregou Davi nas minhas mãos, porque ele está encerrado numa cidade forte. Porque Keila é uma cidade que tinha muro. O Saul falou assim, beleza, é de Deus, eu vou lá pegar o Davi. Aí avisaram para o Davi, dizendo assim, ó, é melhor você ir embora. Vocês estão entendendo, né? Que o Davi só está ajudando. Chegaram no Davi e falaram assim, é melhor você ir embora, porque mandaram uma mensagem do WhatsApp pro Saul, com a foto sua que você está aqui, ele está vindo para cá. Aí o Davi falou assim, não é possível. Aí o Davi fez o quê? Foi orar de novo. A oração do Davi, versículo 9. Sabendo Davi que Saul maquinava teu mal contra ele, disse a Abiatar, me dá a estola sacerdotal. E disse Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Davi procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. E disse Davi, me entregarão os cidadãos de Keila. Não, versículo 10. Me entregarão os cidadãos 11 de Keila na sua mão. Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-me saber. E disse Deus para Davi, descerá. Entendeu ou não? O Davi depois de tudo falou, Senhor, me mostra. O Saul, o rei, descerá quem queira para me pegar. Aí Deus diz assim, descerá. O ministério é muito ingrato, irmãos. Aí o Davi falou assim, não, beleza. Próximo versículo. Mas os cidadãos de Keila não vão me entregar. Os cidadãos de Keila vão me entregar nas mãos de Saul. Aí Deus disse assim, entregarão. Eles entregarão. Aí Davi falou assim, caramba, eu estava lá de boa. Eu vim aqui para ajudar. Eu só vim aqui para ajudar. Matei os caras. Libertei a cidade. Teve churrasco agora mesmo. Todo mundo me jogando para cima. Agora, o Saul vai vir aqui? Vai. Mas os caras vão me entregar? Vão. Foi, então não vira. Então, como? Irmãos, o ministério, o chamado é muito ingrato. Porque a gente ajuda pessoas que nunca vão dizer obrigado. E se você não puder dizer, se você não puder naquele dia, ainda vão dizer que você não serve, que você não presta. A gente tem de lidar com ingratidão muitas vezes. Muitas vezes. Dá para contar no dedo quantas pessoas na igreja onde eu pastoreio já me ligaram ou mandaram uma mensagem só para dizer, perguntar como eu estou. Quando é, pastor, é roubo, é problema, meu filho. Poucas vezes alguém diz, como é que o senhor está? A sua esposa? Não, dá até medo quando a pessoa fala assim. Não, tudo bem, mas e aí, o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada, só quero saber como o senhor está. Isso é 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Agora imagina se eu permitir que esse pó, que essa poeira fique sobre o meu coração. Meu ministério não dura um ano. Verdade, aleluia. Não dura um ano. Por que tem gente que está entregando o cargo? Porque não sabe tirar a poeira sobre si. A poeira da ingratidão. A sujeira que vem da falta sabe, a falta de afeto, a falta de amor. Imagina se você permitir que a poeira das desilusões fiquem sobre você, fiquem sobre o seu coração. Aprenda a bater a poeira dos pés e seguir em frente. Segundo, não saia sujo de experiências ruins. Não saia sujo de... Não deixe que ranços definam sua personalidade. Irmãos, isso é um problema. Hoje Deus me trouxe aqui para ser boca dele para você. Mas de verdade, para você tomar decisões. Não é só para você ouvir e falar, oh, glória, aleluia, não. É para você tomar decisões sobre isso.
Veja a situação dos hebreus. Os caras ficaram 400 anos escravos do Egito. Aí depois vem o Senhor livra esses caras, e aí eles ficam 40 anos no deserto. Tipo dízimo. Do que sofreram, agora estão no deserto. Beleza. Aí lá no deserto, no capítulo 11, do livro dos Números, eles começam a reclamar porque eles têm saudade de Pepino. cebola, Pepino. alho, pepino e melão. Não, tirando melão, porque melão é gostoso. Eu gosto de cebola. Eu gosto de alho, um arrozinho com alho e tal. Eu gosto de pepino. Não, mas dá para arrumar encrenca por causa disso? Brigar por causa de cebola? Uma pessoa que briga por causa de cebola, alho e pepino, Deus me livre desse cara. Não é verdade? Deus me livre. Eu não quero ficar perto de um cara desse. Que briga, que arrumou uma encrenca, que fala, então eu vou parar. Se não tem pepino, se não tem cebola, se não tem pimentão. Ah, meu irmão. Oh, meu irmão. Aleluia! Tem tanta coisa acontecendo, isso aí encheu o saco, por causa de pepino, cebola, alho, caramba! Mas tem gente assim. Tem gente assim. Os caras entram em Canaã e se contaminam com os deuses cananeus. Os caras saem do Egito, mas o Egito não sai deles. Os caras entram em Canaã, os deuses cananeus tomam conta deles. Foram para o cativeiro babilônico, voltaram preguiçosos com a preguiça da Babilônia. Comida do Egito, deuses cananeus, preguiça babilônica. É andar e permitir que os ranços se transformem na nossa personalidade. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A libertação bíblica é aquela que deixa você de verdade livre. Jesus Cristo, está escrito no Evangelho de João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre. Querido, essa questão de ser livre é muito mais ampla do que a gente pensa. A partir de Cristo você está livre. Livre para ganhar, livre para perder, livre para se alegrar, livre para se decepcionar e viver a vida. Você está livre. Se você não está 100% livre, então ainda falta bater poeira de experiências ruins. Ainda falta se livrar de experiências ruins. Como pode? Tem gente que eu gosto do pastor, igreja igual aqui, toca de pastor de vez em quando. Eu gosto do pastor A, mas não gosto do pastor B. Aí cria um time de gente que gosta do pastor A, mas que não gosta do pastor B. E aí, segura. Se tiver 50 graus de calor, e o pastor B, que a pessoa não gosta, trouxer uma melancia gelada e colocar e cortar e der um pedaço para ele, e falar assim: essa melancia não presta. Mas não é a melancia, é o pastor. É o cara. Mas é porque eu gostava do outro. Beleza, mas o outro não está aqui. Mas eu gosto desse e eu não gosto do outro que passou, mas é esse que está aqui agora. Larga de bobagem, meu irmão. Olhe para Jesus, bata a poeira na sua vida espiritual e sirva a Deus. Tem gente que reclama porque não consegue caminhar como as outras pessoas caminham. Quando eu vejo a irmã fulana cantando, ela já sofreu tanto e perdeu o marido e o filho, não sei o que, mas ela, sabe, é uma inveja gospel. Eu queria ser como ela. Não, mas você faz como ela faz? Não. Você só quer ser como ela. Eu queria pregar como fulano. Você lê como ele? Você ora como ele? Você estuda como ele? Não, você só quer ser como ele. Eu queria cantar como Beltrano. Você estudou como ela, você tranca como ela, você ensaia como ela faz? Não, você só quer. Tem gente que reclama que não consegue caminhar como os outros, mas não está interessado em fazer o que eles fazem.